agradecer porque sabemos que Tu és o nosso Deus, o Deus que cuida de nós em todos os instantes de nossa vida. Ó Deus, independente das circunstâncias, os problemas que vivenciamos em nosso dia a dia, nós temos a certeza que o Senhor é presente, que o Senhor é conosco e que o Senhor é grande auxílio para a nossa vida. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não fazemos nada, sem o Senhor nós não temos a orientação certa para seguir o rumo de nossa vida em meio às turbulências da vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Até mesmo nesse período de pandemia, nós agradecemos ao Senhor porque temos visto o cuidado do Senhor para conosco. Em especial, eu quero apresentar ao Senhor nesse momento o nosso estudo, a nossa reunião. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida do teu servo que irá ministrar a aula nessa noite, teu filho Jorge, que o Senhor ilumine a mente do teu filho, que o Senhor lhe conceda sabedoria, inteligência o suficiente para que ele possa expor os teus ensinamentos para as nossas vidas nessa noite. Abençoa teu filho, abençoa, meu Deus, cada irmão que está participando desta aula, que o Senhor também possa iluminar a nossa mente para que possamos aprender um pouco mais acerca daquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da vida do teu filho. E essa é a nossa oração e entregamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Senhores, penúltimo encontro meu com vocês. A gente vai falar desse tema. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim, eu tô vendo. A gente vai falar sobre o liberalismo teológico. É um tema bastante complexo, é um tema que vai render um pouco, algumas polêmicas ou não. Talvez a gente já está até meio que vacinado e preparado para algumas coisas, até porque hoje a comunicação ela é bem expansiva, né? Você tem acesso a qualquer curioso hoje tem acesso a qualquer coisa. Por isso que eu digo que hoje em dia o conhecimento, a ignorância, ela não é mais por falta de acesso ao conhecimento. Hoje a ignorância se dá pela falta de interesse de buscar conhecer, né? Porque hoje todo mundo tem acesso, qualquer celular aí você tem acesso a uma infinidade de informações. Então talvez o tema liberalismo teológico não seja algo tão surpreendente ou tão novidade assim para muitos dos que devem estar aqui. Hoje a gente vai ver bem um pouco o histórico do liberalismo teológico, né? Os primeiros teólogos liberais, né? E na próxima aula a gente também vai ver algumas heresias do liberalismo. Na próxima aula a gente vai ver outras heresias e vai ver os teólogos liberais atuais, né? E aí a gente pode citar um bocado. Caio Fábio, né? O filósofo lá, como é que é o nome dele? Cortella, vários outros, né? E eu vou ter uma preocupação maior em buscar atualmente algumas igrejas nossas atuais que pregam alguma coisa acerca do liberalismo teológico. Então, hoje a gente fica com o histórico e com algumas doutrinas. Hoje a gente fica com os primeiros teólogos liberais e algumas doutrinas deles. E na próxima aula a gente vê outras doutrinas deles e os teólogos liberais da atualidade, que são muitos, infelizmente. Uma breve introdução, né? O liberalismo teológico, ele surge, né? Primeiramente dentro da faculdade. Era um assunto que era discutido no seio de cursos superiores. Era discutido no seio de bacharelados em teologia ou talvez em outras ciências humanas, né? Então era algo restrito.
Tecnicamente, todo pastor, né, toda pessoa formada em teologia, né, todo teólogo, ele tinha acesso. É porque eu sempre digo que o conhecimento do teólogo ele sempre vai ser um pouco superior ao conhecimento de quem está na escola bíblica dominical. Assim como em matemática, como professor de matemática, ele tem que saber ferramentas a mais do que o aluno. Não dá para o conhecimento do professor se igualar ao conhecimento do aluno. Quem ensina tem que entender que ele tem que ter, ainda que pouquinha coisa, ele tem que ter um conhecimento superior de quem ele está ensinando. E isso acontecia nessa época, porque era um tema bastante abrangente, né? Um tema que você vai ver que é de 1800 e alguma coisa, mas era um assunto restrito à academia. Só quem era estudante de teologia tinha acesso a esses conhecimentos. Só que acontece que de um tempo para cá, eu estava falando com o Paulo isso na terça, de um tempo para cá, esse conhecimento, esse liberalismo teológico, ele acaba que rompe os muros da academia e chega nas igrejas, inclusive em igrejas ditas ortodoxas, igrejas ditas tradicionais. Então, hoje você consegue ver pregações do liberalismo teológico em lições de escola bíblica dominical, né? Em púlpitos de igrejas tradicionais, E muito, e mais abrangentemente, talvez porque esteja sendo televisionado, na imprensa religiosa. Você consegue ver com muita veemência doutrinas heréticas advindas do liberalismo teológico invadindo igrejas de forma sorrateira, né? E de forma escancarada, porque o liberalismo teológico ele vai ter uma visão de evangelho bem liberal, né? O nome está dizendo liberal. E isso acontece principalmente com igrejas em que se vangloriam por ter um certo número de membros, né? Quem quer perder membro na igreja? E aí você acaba por negociar determinados fundamentos da fé cristã para poder não perder membro de igreja. Essa é a principal causa do liberalismo teológico. O liberalismo ele vai tentar esvaziar a escritura, ele vai desacreditar a veracidade da Bíblia e vai começar a dizer que a Bíblia contém erros. Então, a nossa fé, né, que diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, né, e que tudo que está ali a gente precisa seguir para ter uma vida plena, o liberalismo teológico vai começar a colocar isso em xeque. A Bíblia não é tão assim, a Bíblia tem esse erro. Então aí já começa, inclusive a origem do liberalismo teológico está justamente em refutar a espiritualidade, a autoridade e a inerrância da Bíblia. E vai colocar o estudo da razão, né? Nada contra a razão, eu acho que a razão ela deve existir porque nós somos seres racionais. Mas o liberalismo teológico ele vai colocar a razão acima das escrituras, né? É como se eu só vou aceitar algo da escritura se eu conseguir explicar isso de uma forma racional. Aquilo que eu não consigo explicar de forma racional, eu simplesmente não tenho que acreditar, porque vai de encontro com a minha razão, vai de encontro com a minha capacidade humana de raciocinar. Aí fica aquela ideia do milagre de Eliseu lá, como ele faz o machado flutuar. Então, essas coisas para o liberalismo teológico é loucura, porque do ponto de vista racional, isso é perfeitamente impossível, né? Então, o liberalismo teológico ele traz essa, e a principal consequência disso é a morte de muitas igrejas, né? A igreja hoje, eu estava quando as aulas não tinham sido suspensas ainda lá no curso, a gente estava falando da quantidade de igrejas que se tem hoje no Brasil e no mundo, né? Hoje em cada lugarzinho você vê uma igreja. E aí eu estava conversando com o pessoal sobre uma postagem de Malu Mader, uma atriz, ela falando que hoje em dia no Brasil tem mais igreja do que bar.
Talvez há 10 anos atrás a gente poderia dizer, graças a Deus por isso, que hoje em dia tem mais igreja do que bar. Mas aí surge aquela pergunta, até que ponto essa quantidade infinita de igreja que tem surgido no Brasil e no mundo é algo positivo, né? Porque por conta desse advento aí, desse advento enorme de diversos tipos de igreja, igreja do abatedouro de Deus, igreja disso, igreja daquilo, é que muitas coisas têm surgido para poder, principalmente, desqualificar a igreja, desqualificar o evangelho. Hoje em dia está numa negociata muito grande, né? E muitas igrejas que têm surgido com essas práticas liberais, justamente porque essas práticas liberais ela tem uma aceitabilidade maior, porque ser evangélico não é uma coisa ruim, né? Porque se fosse não teria gente evangélica, mas ser evangélico requer algumas abdicações, alguns sacrifícios, algumas coisas que a gente tem que fazer enquanto ser humano, participantes de um reino, né? E que esse reino que nós hoje somos participantes tem regras a ser seguidas. Mas o liberalismo teológico tenta relativizar isso. E aí você vê muitas igrejas no Brasil e no mundo mortas do ponto de vista de crescimento espiritual, do ponto de vista de crescimento na graça e no conhecimento, em conhecimento bíblico, né, em aprofundamento da Bíblia. Isso tem sido o caos, né, e a principal consequência dessa expansão do liberalismo teológico que hoje, infelizmente, chega na igreja. E aí tem essa chargezinha aí, e aí eu quero que vocês comentem essa charge aí. Está franqueada a palavra. Enfim, eu tenho uma revolução teológica. Cuidado, tipo teólogo liberal, vive cheio de ideias e manias. Quero ouvir vocês aí no comentário dessa charge e também da minha introdução aí do conteúdo. Mas vem cá, essa ideia do liberalismo não seria uma evolução para o momento que a gente está vivendo? Deixa eu explicar melhor. Desde o nosso princípio do tempo colonial, desde o tempo do rompimento com a igreja, desde o tempo de Lutero, as coisas vêm mudando, né? Então, será que o liberalismo não seria uma nova forma, um novo perfil da igreja? Será que a gente deveria manter-se o costume que era antigo, vamos dizer assim, o costume oriundo de Lutero, e não aceitar uma nova identidade? Eu sei que essa nova identidade pode trazer danos, né? Mas eu creio que seja um avanço, né? Um avanço, a humanidade se moldando conforme o mundo, não para agradar, mas é a mudança. Vou dar um exemplo: a internet. A internet chegou, muita coisa mudou a partir dela, entendeu? Mas aí diga aí uma coisa que você acha que a gente deveria mudar. Uma coisa. Igreja. A pergunta é: a Bíblia mudou? Claro que não. Não, a Bíblia não mudou. Então, Claro que não. coisas que estão na Bíblia, né, coisas que são fundamentos da fé cristã, elas não devem, em forma nenhuma, se amodar a nenhum tipo de evolução. Nós, enquanto seres humanos, precisamos evoluir. Fato. Né? A gente não é um ser e nem um grupo de seres isolados de uma sociedade. Né? Mas aquilo que rege a nossa fé não mudou. Então, tem coisas que são inegociáveis. Então, eu queria que você me desse um exemplo daquilo que você acha que deveria mudar, né, já que o mundo mudou. Jorge. Fale. Uma forma que, dentro do liberalismo, como está se falando aí, né? Ou melhor, do liberalismo não, da evolução, sem mudança dentro desse contexto, tem a própria situação que quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, construiu para que ele fosse móvel. E Davi houve no seu coração e aceitável por Deus para que se construísse apenas um lugar para a arca agora repousar. E ali Deus autorizou e deixou de ser portátil para ser fixo. Então foi uma mudança
né, que não houve danos com o contexto dos princípios de Deus. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Só isso. Deixa eu dar um exemplo de uma mudança que ocorreu, mas devido ao fato do entendimento, né, que a gente amadureceu. Que mudança é essa? Antigamente a gente tinha o pecado, vamos dizer assim, com o pecado como te afastasse, se que você perdesse a graça, perdesse a salvação. E hoje a gente entende que a graça não se perde. Então eu falo que o processo evolutivo, ele deve ser bem visto. Agora, claro que existem segmentos que podem dar errado, entendeu? Só que coisas que a gente pensava antigamente, hoje em dia a gente não vive mais isso. Um exemplo é a graça. Antigamente a gente achava que se a gente pecar, a gente ia deixar ia perder a graça. E hoje em dia a gente tem uma convicção diferente. Mas isso não é liberalismo teológico, isso é Não, Bíblia. Não, eu estou entendendo o seu ponto de vista, mas eu quero que você entenda que liberalismo teológico não significa atualização de mente, né? Atualização de mente frente a uma evolução da sociedade. Eu, por exemplo, hoje poderia dizer, antigamente o pessoal colocava em disciplina quem tinha cabelo Black Power. Hoje não tem porquê, porque isso não tem nada a ver com fundamento de fé cristã. Liberalismo teológico não é um amadurecimento frente à progressão da sociedade. Liberalismo teológico não é a igreja entender que existem determinadas situações em que o tradicionalismo não deve mais imperar porque a sociedade é outra. Liberalismo teológico não é isso. Liberalismo teológico é um movimento que tem na sua principal característica a negação da autoridade da Bíblia. Essa questão da fé, né, de que eu, por exemplo, nunca pensei antigamente que eu perderia a salvação porque eu pequei, né? Porque a Bíblia dá base para a gente entender que uma pessoa que alcançou a salvação por meio de Deus, né? Sim. Ela não vai perder isso nunca, né? Mas isso também não vai dar a ela o direito de achar que ela deve fazer o que ela quiser fazer, porque ela não vai perder a salvação. Porque isso aí não é característica de quem já foi salvo, né? Você muda o seu comportamento não para ser salvo, você muda o seu comportamento porque você foi salvo. A mudança de comportamento é consequência da salvação e não um meio para a salvação. Mas isso não é liberalismo teológico, entendeu, Ricardo? Agora me diga uma coisa. Vá, fale. Só complementar aqui. Na verdade, o liberalismo teológico, ele surge com a crítica e a negação da inerrância da Bíblia, sua inspiração e sua confiabilidade. Divergências teológicas sempre existiram na história, né? Até o século XVII, sempre houve conflitos teológicos. Existem exemplos aí. Tem um som ligado aí. Exemplo é... Joelso. Cadê Joelso que não está trabalhando hoje, gente? Tá aí ele, ó. Pronto. Um exemplo desses conflitos teológicos é o que Jorge citou aí sobre a doutrina da predestinação. Desde o século IV até aqui existe esse conflito. O conflito da doutrina da Trindade. Um dia surgiu um teólogo chamado Ário que negou a divindade de Jesus. E aí houve aquele conflito entre os teólogos, né? Esses conflitos sempre existiram, só que no século XVIII, né, surgiu com base em um pensamento racionalista extremo, né? Aí eu tive uma conversa com o Jorge hoje de tarde sobre Descartes e tal, eu até compreendi ele, né? Compreendi, depois eu revendo a fala dele, eu compreendi mais ainda. Mas assim, o racionalismo extremado, né, acabou gerando dúvidas acerca de certos componentes históricos da Bíblia, e não somente de certos componentes, mas da sua própria inspiração. E é aí que nasce o liberalismo teológico. Ele questiona isso, se a Bíblia é palavra de Deus ou não, né? Tem fatos na Bíblia que a minha razão não consegue compreender, captar, é impossível. Como é que pode alguém nascer
no ventre de uma mulher sem ao menos ter tido alguma relação sexual, né? Isso é inconcebível. Então, esses teólogos liberais, eles se submetem ao crivo da razão, como se a razão fosse o ponto-chave, o ponto final para determinar questões da espiritualidade, né? Então, é aí que o problema do liberalismo teológico está fundamentado nisso aí. E vem cá, essa ideia do segundo batismo, quando acontece geralmente que você sai de uma igreja para outra, tem a ver com o liberalismo teológico? Não. Meu modo de ver, não. É porque eu preciso de um tempo para entender. Isso é uma questão doutrinária. É uma questão doutrinária. Inclusive, adventista do sétimo dia rebatiza as pessoas. É uma questão muito antes, inclusive, do liberalismo teológico, a questão do rebatismo. A questão do rebatismo é uma questão de seita. Por que é uma questão de seita? Porque a seita, ela se considera como a única religião verdadeira que existe. Qualquer seita vai dizer isso. Então, não interessa de onde você veio, você não veio de uma religião verdadeira. Logo, quando você ingressa na minha religião, você tem que ser batizado. Porque o batismo que você recebeu de uma religião que não é verdadeira não é válido. Entendeu? E isso aí é exatamente uma doutrina de proselitismo religioso. As pessoas, elas rebatizam pessoas que vêm de outras denominações porque elas acham que somente a religião dela é a verdadeira. Então, o batismo da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, não interessa para o adventista do sétimo dia. Você pode ter ficado 30 anos lá, mas você não estava em uma igreja verdadeira, porque os adventistas acham que eles são o remanescente. Então, o batismo da Igreja Batista, para ele, não quer dizer nada. Mas isso não é liberalismo teológico, entendeu, Ricardo? Me dê um exemplo de liberalismo teológico. Hã? Eu vou usar um exemplo. Calma, Negação... Thiago, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Ah, entendi. O que é o liberalismo teológico? A gente só está no início, eu só queria que vocês vissem aí Valeu. essa charge. Por quê? Porque é como se esse pastor aí, que é claramente liberal, ele encontrou a receita do bolo, né? Então, teve a Revolução Industrial, né? Teve diversos tipos de revoluções acerca de determinados rompimentos históricos. Tem a Reforma Protestante de Martinho Lutero, né? E dos demais anteriores e posteriores a ele. Os liberais teológicos, eles acham que eles encontraram a revolução teológica. Você pode perfeitamente ser crente, mas não precisa ser quadrado na cabeça deles, né? A gente vai ver adiante aí. Alguém mais quer comentar a charge ou que a gente já comentou aí de forma introdutória? O problema disso é que o novo, ele sempre impressiona, né, velho? O cara vem com um discurso bonito, né? Ah, encontrei uma revolução teológica, aí vem cheio de argumentação filosófica, falando bonito, aquela coisa toda. Então, o leigo, ele fica impressionado com Exatamente. isso. E aí para dar atenção. Como o leigo não tem muito fundamento, ele acaba sendo visgado, né? Pela teologia. Rapaz, que negócio ele falou, impressionante e tal. E é um discurso de conformismo com o que a pessoa quer, né? Na aula de introdução à teologia, o professor falou por que, se você observar, você tem a Reforma Protestante, lá no século XIV, XV, né? Da Reforma Protestante, você tem, até 1800 e alguma coisa, poucas igrejas surgindo. Você tem a presbiteriana, você tem a metodista, você tem a luterana, você tem a batista, você tem a anabatista. Se você observar, de 1915 para cá, surge mais do que 10 vezes a quantidade de igrejas que surgiram da Reforma Protestante até 1915. No estudo da teologia, você vai ver que o século XX, né, final do século XIX, início do século XX, você tem um crescimento absurdo de várias outras igrejas, né, cada um com uma identidade. Por que surge tanta igreja em menos de 100 anos, em contraponto com a quantidade de igrejas que surge de 1498 com Martinho Lutero até 1915? Surgiu mais igrejas em 100 anos do que em 500 anos. Justamente porque é um período em que você tem
a Primeira Guerra Mundial, você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem Revolução Tecnológica, você tem a Revolução Francesa, você tem a Idade Contemporânea, você tem várias pessoas com anseios diferentes, com necessidades diferentes, com quereres diferentes, e aí vai surgir cada igreja para um perfil de querer diferente. As pessoas não querem mais entender que existe uma renúncia por trás de você ser crente. Não, ela quer ser crente, mas ela não quer abandonar nada daquilo. Então vai surgir uma igreja que interesse essa pessoa. E aí você vai ver um absurdo de igrejas surgindo justamente para atender a cada tipo de anseio que o século XIX e XX vai marcar como sendo o momento em que mais surgiram igrejas diferentes com pensares diferentes. E o liberalismo teológico ele vai justamente iniciar um pouco antes desse processo de 1915, mas ele vai alavancar com tudo porque ele facilita demais as coisas. Mas vamos avançar. O que é o liberalismo teológico? Respondendo a sua pergunta aí, Ricardo. Teologia liberal ou liberalismo teológico é um movimento teológico do final do século XVIII e o início do século XX. A principal marca dele é relativizar a autoridade da Bíblia. O liberalismo teológico estabeleceu uma mescla da doutrina bíblica com a filosofia e a ciência da religião. Ou seja, a ciência da religião, né, que é de um cara muito famoso chamado Mircea Eliade, né, ele vai trabalhar com todas as religiões do ponto de vista igualitário e ele vai dizer que não existe religião falsa, que ninguém segue uma religião falsa, né, que todo mundo segue uma religião porque acredita na veracidade daquela religião. Ou seja, a gente não pode chegar e dizer a sua religião é falsa, porque ninguém segue uma religião falsa. Ninguém tem consciência mental de que está em uma religião falsa e continua. Se aquela pessoa está naquela religião, é porque acredita que aquela religião é verdadeira. Né? E a filosofia, que é muito antiga, né? Platão, lá 408 a.C., vai começar também a influenciar a doutrina bíblica. Então, quando você tem ciência da religião e filosofia interferindo diretamente na doutrina bíblica, você começa a entender que a Bíblia não é tão espiritual assim. Porque a Bíblia não precisa de apoio da filosofia e nem da ciência da religião para ser entendida. Né? A Bíblia é a Bíblia. A doutrina bíblica é uma doutrina bíblica essencial à vida cristã. Mas aí ela sofre interferência da filosofia e da ciência da religião. Tanto é que até hoje, né, qualquer pessoa que não reconhece que a Bíblia é uma autoridade final é chamado de teólogo liberal. E aí eu vou remeter aquele vídeo que você publicou lá do YouTube no grupo, Ricardo, né? Quando ele vai tentar minimizar a autoridade final da Bíblia, né? A principal questão do liberalismo teológico está... Que vídeo foi? Aquele do cara lá falando, que você botou no YouTube, já tem um mês mais ou menos, ele falando de que a Bíblia não era a palavra de Deus, era... Sim, lembrei. Aquele cara ali, ele é extremamente liberal. Ali é uma doutrina liberal. Ele relativiza a autoridade da Bíblia, né? Essa é a principal marca do liberalismo teológico. Tá tranquilo até aí, gente? De boa. Outros nomes para o liberalismo teológico: modernismo ou neoprotestantismo, né? A doutrina do modernismo. O modernismo está entrando na igreja. Eu já ouvi tanto isso, mas eu ouvia com coisas que não tinha nada a ver com o liberalismo teológico. Eu, por exemplo, ouvi que o modernismo estava entrando em Alto do Cruzeiro em 2001, quando o pastor Alex deixou mulher ministrar de calça. Ali era o modernismo. Antes fosse isso, né? Antes fosse isso. Ali era o modernismo entrando na igreja. Quando Miriam e Elaine, até hoje eu lembro, subiu de calça pela primeira vez para ministrar louvor, foi um escândalo. Ave Maria, misericórdia, não sei o que lá, mulher de calça no púlpito. Naquela época se falava de modernismo, ou seja, não sabiam o que de fato estava por vir, né? Então tem algumas coisas que a gente chama de modernismo que não é modernismo, é o que você falou, Tiago.
é você realmente não ficar para trás, porque não tem pecado nenhum nisso, né? Mas liberalismo teológico não é isso. Modernismo, no estricto senso da palavra, também não é isso. Modernismo é um dos nomes dados à teoria liberal, à teologia liberal. Aí você tem esse carinha aí, Emmanuel Kant, educador, né, professor, filósofo. Olha o que ele fala. Quando pergunta, eu até pulei, deixa eu só voltar aqui porque eu esqueci de mudar. O próximo slide é depois. Em que contexto surge o liberalismo teológico, né? A teologia liberal ela vai surgir no contexto do iluminismo. O iluminismo é um assunto de 7ª série, de 8º ano. Então, acredito que todo mundo já viu, ainda que esqueceu, né? A palavra iluminismo também está bem nítida aí, né? De ilume, de iluminar, né? É conhecido como século das luzes. O que é esse iluminismo? Um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia, né? O iluminismo inclui uma série de ideias centradas na razão, e principalmente na razão. Tudo tinha que ser explicado de forma racional. Aí foi que Tiago falou da questão de Descartes, né? Eu não ia deixar de citar, não posso deixar de citar, mas eu não quero colocar ele como um dos precursores do liberalismo teológico, porque Descartes, ele é um filósofo francês, né? Que ele vai criar o racionalismo, mas não para combater nenhuma doutrina de cunho religioso. Ele desenvolve o racionalismo de forma independente, né? Tanto é que até hoje ele é chamado de pai, né, da álgebra, pai. O plano cartesiano na matemática é em homenagem a ele, porque René Descartes ele vai racionalizar as coisas, mas ele não vai fazer isso com o intuito de combater a Bíblia e nem a doutrina religiosa, ele nem pensava nisso. As pessoas se aproveitaram da ideia dele para contaminar a doutrina bíblica, mas ele não fez ele não criou o racionalismo, ele não formatou o racionalismo para desfazer da Bíblia. Usaram isso dele para um fim, mas não foi o objetivo dele, né? E o iluminismo, ele vai ser justamente o cerne da questão e a culminância de tudo, porque ele vai dizer que você nunca pode aceitar nenhuma interpretação externa de outra pessoa ou de qualquer outra fonte sem que você tenha a capacidade, né, de se defender e de contestar. E fazendo isso com o uso da razão, né? Você tem que usar de forma racional. Não aceite mais as coisas como se elas fossem prontas e acabadas, né? Comece a debater tudo, comece a contestar tudo e use a razão para isso. Então, o iluminismo ele vai ser esse movimento que ele vai dizer que a pessoa alcançou a luz da liberdade de combater qualquer coisa, inclusive a Bíblia, né? E defendia ideias como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja-estado, né? A separação igreja-estado ela tem um forte avanço a partir do iluminismo. E aí eu vou voltar para dois grandes iluministas, que é Emmanuel Kant. Olha o que ele fala, né? Quando perguntaram a ele o que era o iluminismo, ele disse: é a chegada do homem à maturidade, ou seja, o estágio em que o homem pensa por si mesmo, sem a tutela de autoridades externas, tais como a Bíblia. Então você percebe que é um movimento de independência da Bíblia. O iluminismo é um movimento de independência da Bíblia. François, né, Marie Auré, mais conhecido como Voltaire, é outro, ele diz: todo homem é nobre por natureza, ele nasceu livre, mas em todos os lugares se acha em cadeias. Sua escravidão deve-se à corrupção da sociedade, para a qual a religião deve arcar com boa dose da culpa. As crianças devem ser criadas fora da religião. Então veja o que esse cara vai falar da religião em si, né? E fala em religião, nessa época o cristianismo dominava.
né? A Igreja Católica dominava. Então ele está necessariamente se referindo ao cristianismo. E ele é educador também, ele vai defender que as crianças têm que ficar de fora da religião, porque religião aprisiona a pessoa. Perceba que ele fala, a escravidão deve-se à corrupção da sociedade e a religião deve arcar com uma boa dose de culpa. Então, para Voltaire, a religião aprisiona a pessoa. E perceba que Manuel... Jorge, diga. você já chegou alguma vez a ler algum livro de Voltaire? Já. Na escola... Assim, eu não considero ele uma pessoa, pela forma que você fala, eu acho que é uma luta constante contra a igreja naquele momento, e as atrocidades que a igreja fazia. Naquele exato momento, até eu seria contra a igreja, velho. Entende? Não, eu não estou falando da igreja em si, né? Esquece igreja. Igreja é uma instituição humana. Eu estou falando da autoridade da Bíblia. Erros vai acontecer enquanto houver homens, seja ele qualquer que seja a religião dele, né? Eu estou falando... Jorge, só pontuando uma coisa aqui rapidinho, é porque às vezes as pessoas usam o histórico da igreja na Idade Média e as atrocidades que ela fez para poder, como é que se diz, justificar certas atitudes, né, de alguns teólogos. Na verdade, o iluminismo ele tentou corrigir os problemas da igreja, porém, eles acabaram não só corrigindo os abusos da igreja, como também contestando coisas que são essenciais para a vida cristã. Eles acabaram entrando também em um excesso. Eles corrigiram coisas, né, que eram realmente excessos da igreja. E da igreja, não da Bíblia. É isso que eu estou querendo separar. Ele corrigiu os excessos da igreja perfeitamente, porém eles excederam quando eles penetrarem em áreas que é fundamental para a vida cristã em qualquer era. Por exemplo, como o Jorge mencionou, eles contestaram a falibilidade da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia. Eles contestaram a inerrância da Escritura. Eles contestaram, né, como é que se diz? A inspiração, entende? São pontos que são essenciais que eles acabaram recebendo e criando um pensamento que acaba destruindo o cristianismo. Eles queriam corrigir os erros, mas destruíram o cristianismo. Entenderam? Tentaram, né? Não vou dizer que destruíram, não. Tentaram destruir o cristianismo. Isso, né? Na mentalidade deles, né? Deu para entender, Ricardo? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Paulo, Cláudio, quem está na sala? Eu quero. Eu falar. Como chama? Esse movimento é interessante, né? Porque no seu período, o que era que tratava o ser humano no sentido de fé? Era a igreja local, era a igreja institucionalizada. Então, ali era o lugar onde as pessoas comungavam da fé, entendeu? E olhando para esse centro, né, religioso como a igreja, o que é que eles fazem? Justamente é ofender, é tentar realmente entrar em um âmbito que não fazia parte deles, destruindo esse sentido de vida de fé, né? Contestando o que a gente já falou, vocês já falaram a Bíblia, né? No sentido também os milagres, não, tudo isso. Então, esse liberalismo teológico, eu posso dizer que isso é uma reencarnação do iluminismo, né? Ele é uma reencarnação do iluminismo. Justamente, qual é a ideologia dele? Ofender a igreja institucionalizada, porque é ali onde há esse norteamento, né, da transformação, que o homem se envolve com Deus, uma vida de fé. É isso que ele quer vender. E qual é o principal objetivo dele? Claro, aquilo que a gente sabe, a Bíblia. Isso é o objetivo. Por conta da autoridade da Bíblia, né? Se ofendo o livro principal de vida de fé da Bíblia, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Exatamente. Isso é o objetivo. É justamente isso, Jorge. É justamente isso, que
parece uma ideia de contestação aí desses filósofos aí, né? Dessa época aí, que leva a esse pensamento. Tá me ouvindo bem? Já desativei o som de Cláudio aqui. É porque ele fica fazendo barulho aí. É porque realmente quando você expressa só dentro desse trechozinho aí da questão do iluminismo, né? Que é a questão da racionalidade de tudo e a questão do outro que como é que se diz? Que faz a questão da dúvida, né? Da inerrância da Bíblia, da autoridade da Bíblia, leva realmente ao pensamento da pessoa ao passado. Porque esses caras, quando eles escreveram isso, eles estavam vivenciando um contexto de vida na época, certo? Agora, realmente, o perigo é a questão seguinte, né? O que passar para adiante, né? O que ficar para adiante, né? Será que com tudo isso, com as atrocidades que a Igreja Católica fez, com suas doutrinas, que muitas delas não eram bíblicas, né? E eles combateram isso aí, se eles combatem a infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, e coloca isso em xeque, adeus evangelho, irmão. Exatamente, o objetivo é esse. Entendeu? Adeus evangelho. Agora é isso que eu estou dizendo, isso é sutil, porque se você focar, né, que tem uma certa lógica, como o Ricardo falou, de que dentro daquele contexto aí, até eu ficaria também, vamos dizer assim, contra aquela Eu situação meteria ali. pé, meu filho. É isso, bem isso aí, eu também penso igual a você, né? Só que esses ensinamentos, eles passam adiante, né? Eles ficou na história, né? Eles são requisitados, tá entendendo? Eles são Joy, requisitados. Ele tá entendendo. Pode falar, Paulo. Joy. O interessante é que é o seguinte, no século XVI, XVII, né, logo junto com a Reforma, nasceu o pensamento racionalista, se apoiando justamente na opressão da Igreja Católica nas diversas áreas. Por quê? A Igreja era a explicação para tudo, né? A Igreja era a explicação, todos os fenômenos existentes, a Igreja que dava a resposta para tudo. A chuva era Deus, o terremoto era Deus, a trovoada era Deus, e você adoece é Deus. Exatamente. Né? E existia pensadores franceses com intenção também de derrubar o sistema católico, né, o Império Católico, começaram a entrar nessa briga aí, né? Por exemplo, surgiu o pensamento aí de que a Terra não girava, que o Sol não girava em torno da Terra, mas a Terra girava em torno do Sol. O que aconteceu? A Igreja Católica oprimiu esses pensadores, esses filósofos, né, esses cientistas, a desfazer esse tipo de pensamento. Então, ou seja, todas as áreas de ensino, ciência, a Igreja Católica sufocava tudo, né? Então, o racionalismo ele surge baseado nesse contexto aí, né? Com esse pensamento em questionar, será que realmente a chuva, né, é Deus que está mandando? Se eu estou doente é porque Deus está me castigando, né? Uma E aí doença já desde o século pura, XVI, castigo de Deus. isso. E aí ela vai pegando, né? Vai evoluindo, vai entrando nas esteiras aí, encontra com o iluminismo mais à frente, e aí chega nesse patamar. Você entende, Ricardo? O problema não é você combater excessos. Combater excessos até a gente tem que combater, né? O problema é que o iluminismo, ele usou de uma tática de guerra que é fazer o quê? Qual é a principal arma que o cristianismo tem? A Bíblia. Então vamos colocar em xeque a Bíblia. Porque se a gente coloca em xeque a Bíblia, a gente desestrutura toda ou qualquer refutação que eles vão ter para tentar explicar o que eles estão fazendo, né? E olha que naquela época, talvez aí não, né? Que na época de Lutero a Bíblia era restrita, né? A Bíblia só começa a ser traduzida para outros idiomas depois de Lutero. Mas ainda assim o acesso não era tão claro assim, né? O acesso não era tão claro assim. Então, a ideia do iluminismo foi atacar a principal autoridade do ponto de vista cristão para tentar desestruturar
não a Igreja Católica, mas o cristianismo como um todo. Então você tem que entender que, beleza, eles queriam lutar contra a Igreja Católica, porque realmente estava com muitos excessos da Igreja Católica, mas eles extrapolaram nesse sentido, porque eles não limitaram a sua tese contra a Igreja Católica, e sim contra todo o cristianismo, atacando a principal autoridade do ponto de vista de fé e prática, que é a Bíblia. Ok, mano? Tranquilo, Ricardo? Tranquilo, mas para mim o iluminismo, ele foi um momento muito especial e agradeço, eu acho que a gente deve agradecer muito a Deus por termos essa rebelião da massa, né, dessa rebelião pensante, porque se hoje nós temos um mundo assim, é graças a esse momento. Agora eu te digo, teve muitos erros, tanto que o ser humano precisou voltar atrás, reconhecer que precisa de um caminho, de um caminho espiritual, entendeu? Mas eu acho que esse momento que foi Deixa eu voltar todos os meus slides aqui para saber se em algum momento eu critiquei o iluminismo. Não critiquei não, o iluminismo. É isso, eu ia falar justamente sobre isso aí. Ninguém está criticando o iluminismo. O iluminismo não é mal em si mesmo. Né? Eu tô voltando os slides aqui para saber se em algum momento eu critiquei o iluminismo realmente trouxe clarezas, né? Muita coisa provém do iluminismo, né? Porém, eles excederam em outras coisas, entendeu? Mas o iluminismo em si não foi mal, entende? Problemas, excessos e a sua crítica à religião, né? Os seus excessos na crítica à religião cristã. Tá? Nenhum movimento revolucionário, Ricardo, ele é de todo mal. Toda revolução que existiu na sociedade, se existiu uma revolução, é porque realmente a opressão estava grande, né? Eu estou falando de excessos e eu estou falando do uso do iluminismo para atacar a fé cristã. Para mim, o iluminismo é bom até o momento em que ele não ataca a fé cristã. Quando ele ataca a fé cristã, ele, para mim, naquele momento, ele está errado. Então, você não vai ver momento nenhum eu criticando o iluminismo. Eu estou dizendo que o liberalismo teológico ele surge no contexto do iluminismo e ele usa dos obscurantismos do iluminismo para atacar a fé cristã. E a Bíblia manda a gente defender a nossa fé. Então, o iluminismo é bom até o momento em que ele não ataca a minha fé. Porque o apóstolo Paulo manda eu apresentar com mansidão o motivo da esperança que tem em mim. Então, a partir do momento que o iluminismo ele se envereda por caminhos que vão confrontar a fé cristã, para mim a lei não presta mais. Nesse aspecto. Perfeito. Mas é claro Jorge, que todo outro aspecto, o iluminismo realmente é proveitoso. Ninguém vai negar a importância do iluminismo na civilização da humanidade. Mas quando ele ataca a fé cristã, aí a gente tem que dar um chega para lá nele. Paulo usou um exemplo muito bom aí sobre, por exemplo, na Idade Média, a igreja romana, ela tinha o costume de querer dar respostas científicas, entende? E aí o iluminismo ele acaba tirando essa capacidade da igreja em dar respostas científicas, ou seja, trazer a verdade. Além da verdade espiritual, a verdade científica estava nas mãos da igreja. E o iluminismo toma das mãos da igreja a responsabilidade de dar verdades científicas. Nesse sentido, o iluminismo foi benéfico, exatamente. Entendeu? Entendi. Benéfico. Exatamente. Foi progresso, entende? Mas vamos lá, Jorge, toca aí. Gente, eu acho que não vai dar tempo de eu terminar os slides, que vai ter que ser em 3 aulas, viu, Paulo? E a culpa não é minha, não é, né? Beleza, irmão. Bora. Não, mas tá ótimo. Tá tranquilo, tá muito bom o tema. Vamos lá, gente. Os principais nomes do liberalismo teológico, eu tive que colocar no Google para poder me dizer como é que fala esse nome. Friedrich Schleiermacher. Ele é... Schleiermacher, né? Schleiermacher. Vamos lá. Alemão, meu irmão, realmente é difícil, viu? Bom, oficialmente a teologia liberal se inicia com esse carinha aqui, em 1768, 1834. E ele
negava a autoridade e, igualmente, a historicidade dos milagres de Jesus, né? Ele não deixou uma só doutrina bíblica sem contestação, né? Começa oficialmente, né, com ele, aí olha o que ele diz: se a pessoa sentia a comunhão com Deus, ela estaria salva, mesmo sem crer no evangelho de Cristo. Essa é uma fala dele, né? É uma ideia de que se você se sente bem, você não precisa do evangelho de Cristo para ser salvo, né? Se você se sente em comunhão com Deus, você já está salvo, não precisa de mais nada. A sua comunhão com Deus, o seu sentimento de comunhão com Deus já é suficiente para você ser salvo sem precisar do evangelho de Cristo. Meio século depois surge, fala aí, Thiago, o nome desse cara, Albert o quê? Ritcher. Morreu em 1889. Isso aí eu não conheço, não. Hã? Isso aí eu não conheço, não. Albert Ritchell. Albert Ritcher. Ele dizia que a experiência individual valia mais do que a revelação escrita, né? Perceba, contestando a Bíblia. Pregava que Jesus só era considerado filho de Deus porque muitos assim o criam. Mas, na verdade, ele era apenas um grande gênio religioso. Jesus não era o filho de Deus porque ele era o filho de Deus. Ele era o filho de Deus porque os cristãos acreditavam que ele era o filho de Deus. Você percebe o balai de gato que esse povo se mete. Aí ele diz assim, ó, pregava que a entrada no reino de Deus se dava pela prática da caridade e da comunhão entre as pessoas, e não pela fé em Cristo. Porque para ele Cristo era só mais um grande gênio que veio, que surgiu, que não era filho de Deus, mas as pessoas acreditavam que ele era filho de Deus e ele se tornava... Ele é o cara que vai dizer que Jesus Cristo não ressuscitou corporeamente, né? Quem já ouviu aquele ditado, Elvis não morreu? Todo mundo já ouviu falar nesse ditado, né? Elvis não morreu? Porque as ideias de Elvis continuam vivas nas pessoas, né? Principalmente aqueles que curtiam o rock. Na cabeça desse cara, era basicamente isso. Cristo não morreu porque as ideias dele continuam vivas, né? O que ele pregou continua vivo. Então, a ressurreição de Cristo se dá num caráter pessoal. Ele não ressuscitou corporeamente. Ele ressuscitou porque as ideias dele continuam vivas, mesmo que 2000 anos depois de sua morte. Isso é liberalismo teológico, entendeu, Ricardo? E aí tem esse terceiro carinha aí, Ernest Trotter. Ele foi outro destacado defensor do liberalismo teológico. Segundo ele, o cristianismo era apenas mais uma religião entre tantas outras, e Deus se revelava em todas, sendo apenas que o cristianismo fora o ápice da revelação. Esses três caras aí, né, espaçados em 50, 60 anos, eles vão dar o caráter formal da teologia liberal, né, e é a partir desses três, com todas as influências iluministas e racionalistas, que você vai começar a perceber que o liberalismo teológico sai da academia e começa a entrar nas igrejas evangélicas como um todo. Aí tem os diversos contextos históricos que surgiram. O pietismo alemão, né, ele vai surgir lá na época logo depois da Reforma Protestante, né, o pietismo alemão, ele vai ser quase que um pentecostalismo, né? Quase que um pentecostalismo. Inclusive, o pentecostalismo, hoje, ele é muito também influenciado pelo pietismo, né? É um movimento que surge para romper com a igreja luterana, porque na cabeça dos pietistas, que vão ser chamados depois de pietista, a igreja luterana não estava se desvencilhando tão assim da igreja católica, né? A igreja luterana ainda estava muito ligada com as coisas da Reforma Protestante. Não teve um rompimento, né, da igreja protestante. Aí surge o pietismo alemão, que é um movimento, né, não é uma doutrina, não é uma teologia, é um movimento de ruptura com a igreja luterana. Inclusive, John Wesley, ele foi quase que se debatendo por lado de lá, mas ele acabou que continuou,
né? No contexto filosófico, ele surge com as ideias iluministas e racionalistas. No contexto literário, ele surge porque ele traz diversas dúvidas, muitas dúvidas, e aí, meu irmão, quando você lança uma semente de dúvida, você tem um terreno bastante fértil para lançar tudo quanto é tipo de heresia, né? A heresia, ela tem espaço muito grande na dúvida. Se eu planto uma semente de dúvida no seu coração, na sua mente, e eu percebo que você ficou balanceado, ali é o momento que eu tenho para poder te tragar, né? No contexto religioso, ele surge com a ideia de pluralismo e de ecumenismo, porque para ele o cristianismo não é a religião, não é uma religião em si, é uma das tantas outras que são tão... Aí você vê o contexto de miseriade, né? Com a ciência da religião. Não existe religião falsa, toda religião é verdadeira. Então vamos misturar, tudo junto e misturado, tá tudo safo. Se você acredita no diabo, se o diabo é o seu Deus, tranquilo, ele é o seu sagrado. Eu não tenho por que achar que o seu sagrado não é sagrado e o meu sagrado é sagrado. Então você percebe que é uma miscelânea, né, de contextos, e é por conta disso que toma força. No contexto histórico, você vai ver o progresso científico, que aí foi o que o Tiago falou, né? O iluminismo, ele toma da igreja esse caráter científico, porque também a igreja queria dominar tudo. A igreja queria ser a resposta para tudo, né? E nessa miscelânea toda, meu irmão, o que é mais abalado de tudo é a fé. Porque a pessoa começa a duvidar de tudo, começa a achar que foi enganada a vida toda, que a igreja católica enganou, enfim. O liberalismo teológico, ele surge dentro desses 6 contextos aí que realmente são bastante propícios para poder ganhar força, tá? No Brasil, quem chuta qual foi a igreja brasileira que foi berço do liberalismo teológico no Brasil? Quem não sabe, não chuta, por favor. Mas quem já sabe, quem chuta, por qual igreja o liberalismo teológico entrou no Brasil? Pode chutar. Pode chutar a Igreja Batista. Sabia que vocês iam falar isso. Quem acha que foi da Igreja Batista? Quem acha que foi uma outra igreja? Quem não sabe, quem sabe, por favor, não fale. Todo mundo acha que foi da Igreja Batista? Eu disse, né, que adventismo surge na Igreja Batista. Testemunha de Jeová surge na Igreja Batista, liberalismo teológico surge em 1930, né, na Faculdade Evangélica de Teologia do Rio de Janeiro. Muitos livros adotados nesse estabelecimento de ensino religioso eram modernistas, né, ou seja, liberais, e a maioria dos professores também dessa Faculdade de Teologia do Rio de Janeiro já eram liberais. No Brasil, o responsável por trazer o liberalismo teológico foi o cara que disse isso em uma palestra dele. Eu sou o pai dos hereges. Eu oro pelo... Cacau. Como é o nome dele? Otoniel Mota, reverendo. Quando eu falo de reverendo, eu estou falando de que igreja? O pai dos hereges é Cacau. Vou botar a foto de Ricardo, de Cláudio aqui. O reverendo Otoniel Mota, brasileiro, nascido em São Paulo, interior de São Paulo, ele é um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente. Ele era presbiteriano, se casou com uma presbiteriana em 1903, influenciado pelo liberalismo teológico, ele funda com outras 6 pessoas a Igreja Presbiteriana Independente. Um dos seguidores dele disse isso, somente as palavras de Jesus constituem os ensinos e a religião de Cristo. A Bíblia contém a palavra de Deus. Para uns, a suprema autoridade está na igreja, a Igreja Católica, né? Para outros, nos espíritos, os espíritas. Para outros, nas escrituras. Você percebe? Ele se desvencia dos católicos, dos espíritas e dos evangélicos. Mas para nós está em Cristo. Claro que a nossa autoridade também é Cristo. Quer dizer, a nossa autoridade suprema é Cristo, né?
A gente não está negociando quem é mais autoridade do que quem, se é a Bíblia ou se é Cristo. Mas ele diminui a autoridade das Escrituras e usa a supremacia da autoridade de Cristo, porque se ele também não dissesse isso, meu irmão, ele não ia chegar aonde chegou. E aí vem a briga da Igreja Presbiteriana do Brasil com a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Inclusive, o movimento que vai se levantar para combater o liberalismo teológico é chamado de fundamentalismo teológico. E ele vai surgir na Igreja Presbiteriana e na Igreja Batista. Só que a gente não vai falar sobre isso, porque o fundamentalismo teológico, apesar de querer combater o liberalismo teológico, também tem alguns excessos aí. Mas o contexto do liberalismo teológico no Brasil surge no seio da Igreja Presbiteriana. Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Liberalismo versus Bíblia. Bom, acabou o histórico, né? Fiquei mais tempo do que o planejado, mas foi bom, eu achei bastante produtivo. A gente vai começar a combater algumas doutrinas do liberalismo, né? Claro, refutando com a Bíblia, né? A primeira coisa, né, e vai ser o cerne da questão, o liberalismo vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? O liberalismo ensina que a Bíblia é mais um livro humano, que nesse caso contém a palavra de Deus, dentro do que pode ser compreendido racionalmente, né? Ou seja, para eles, a Bíblia na íntegra não é a palavra de Deus, mas contém algumas coisas lá, até é Deus que está falando, mas não é tudo Deus, não. Alguém quer já falar antes ou a gente refuta? Dizem que alguns livros que compõem o Novo Testamento são pseudo-epígrafos, né? Que devem ser filtrados dentro da afirmação real do Jesus histórico. Gente, o Jesus histórico, quem vai trazer essa ideia do Jesus histórico é o cara lá que o Thiago falou, Schweilker, né? Que eu não sei falar em alemão. Ele vai dizer que Jesus, ele de fato, né, é uma invenção da cabeça das pessoas, né? Que Jesus de fato existiu, mas ele morreu. Ele morreu na história e na história ficou. Outras pessoas surgiram, talvez mais, menos ou tão importantes quanto ele, mas foi um Jesus que ficou lá. Por isso que é o termo Jesus histórico. Ele de fato existiu, mas ele não é esse tudo que o pessoal fala, ele não é o Filho de Deus, ele não ressuscitou, né? Ele não precisa estar até hoje em destaque, não. Ele ficou na história, né? Jesus não ficou na história. Diga. A ideia do Jesus histórico, por exemplo, Jesus existiu realmente, né? Porém, Isso. o que a Bíblia fala a respeito dele não foi exatamente o que ele foi, entende? Foi algo construído pela igreja, pelas comunidades. As comunidades criaram um mito em volta de Jesus, desse Jesus histórico. Aí a teologia vai chamar de Jesus teológico, ou Jesus da fé, entende? E o liberalismo de Jesus histórico. Ou seja, o que aconteceu ficou lá, nem tudo que se fala de fato foi ele que fez. Milagre, então, para com isso. Para com isso. Não existe isso de milagre, né? Isso é uma literatura. É bem o que o ser humano antes de Platão, né? Eles usavam da mitologia, né? Na cabeça de... Não é isso, Thiago? Usava da mitologia para explicar determinadas coisas. Pô, porque o Deus tal fez isso, a deusa tal fez isso. Então, aquela época antes de Platão era bem assim. Quando se falava de fenômenos naturais eram explicados pela mitologia. Exatamente. Exatamente. E aí ele vai dizer que Jesus é isso aí, o Jesus histórico, né? A refutação é o que mais tem, né? A Bíblia é inspirada. Tem gente que tenta refutar a nossa refutação porque está dizendo que a Bíblia está defendendo ela mesma. Mas aí, meu irmão, é difícil você... Eu nem refuto as pessoas, né? Eu não refuto quem acredita mais. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu me defendo, né?
toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16, Pedro vai dizer, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Jó, eu gostei muito da versão BKJ, Jó fala, mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá o entendimento. Né? Além disso, a Bíblia usa a expressão assim diz o Senhor 2.600 vezes ao longo da Bíblia. Assim diz o Senhor. Né? Jesus fala, em verdade eu vos digo. Né? Além disso, o próprio Jesus aprova a Bíblia e faz o uso dela. Ele leu as Escrituras em Lucas 4, de 16 a 20, ele ensinou em Lucas 24, 27, ele chamou as Escrituras de a palavra de Deus em Marcos 7, 13, e ele cumpriu em Lucas 24, 44. E aí eu botei esse texto para falar sobre a imparcialidade da Escritura. Se a gente quisesse, né, dar um teor novelístico para a Bíblia e dizer que Jesus era pleno, sabe? Jesus nunca se irritou, né? A gente tiraria determinados textos da Bíblia para poder alimentar uma ideia, né, de perfeição, não de Cristo. Cristo é perfeito, né? Mas de perfeição até mesmo em relação aos discípulos, né? Aí eu botei dois textos, né? A própria purificação do templo é um exemplo de imparcialidade da Bíblia. Porque a gente poderia dizer que Jesus nunca se irritou, que Jesus não se revoltou lá com aquela ideia lá do que estavam fazendo. Não, a gente mostrou ali um Jesus realmente, estritamente revoltado com o que estava acontecendo. Né? Em Lucas 9, de 54 a 56, você vai ter um diálogo de dois discípulos querendo matar outras pessoas com fogo vindo do céu. Né? Isso aí deveria ser uma questão de colerismo. Como é que pode os discípulos de Cristo falarem de matar outras pessoas? Mas está lá na Bíblia, justamente para poder provar que a Bíblia é imparcial no que diz respeito a tudo o que aconteceu e que deveria chegar para nós. E a parábola da figueira, Marcos 11, de 12 a 19, quando Jesus vai lá e amaldiçoa a figueira porque a figueira não deu o fruto que ele queria naquele momento. Então, são textos, né, que se a gente fosse querer dar um caráter, né, romântico, de perfeição, né, e de que os discípulos eram pessoas heróicas, a gente tiraria, ou as pessoas tirariam isso da Bíblia. Então, todo o contexto de inspiração, né, todo o contexto de Jesus aprovar, ler, ensinar, chamar a Bíblia de palavra de Deus e a imparcialidade das Escrituras vai provar com toda a certeza que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é estritamente a palavra de Deus. Podem comentar. Fora a harmonia doutrinária, né, Jorge? Por exemplo, autores diferentes, em épocas diferentes, falam a mesma coisa, bem distantes, se conformam em pensamentos. E eles escrevem num estilo diferente, porém, o pensamento ele é uno, entende? Exatamente. O cara, antes de Cristo, de repente, posteriormente, outro cara fala. É uma harmonia que só o Espírito Santo para poder explicar isso. Muito. Quem ia falar antes, Thiago? Não, eu só quero lembrar que dentro da fala de... Não estou te ouvindo, Cláudio. Viu, gente, Jorge? vamos fazer uma vaquinha para dar o microfone para Cláudio. Enquanto o Cláudio está aí se pegando aí, o que eu ia acrescentar ali, Jorge, está me ouvindo? Estou ouvindo, Rafael. Foi que também Jesus pediu. Você botou ali, ó, leu, ensinou e cumpriu. E ele também pediu para que fosse lida. Está lá em João 15:39. Examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Exatamente. Boa colocação. Vou até colocar aqui para quando eu mandar para você quando eu mandar para vocês aí o arquivo. Engraçado.
Engraçado que eu estava tentando aqui lembrar esse texto da Bíblia aqui, Ravel foi e falou. De hoje que eu estou me matando aqui para tentar João, quanto já, fazer essa Ravel? citação. 15:39. Pronto, complementado aí. 15 não, 5 não? É, 5, 5? 5:39. É. 5. Pronto, complementando aí o estudo. Posso avançar, gente? 2. Vai lá. Somente a comunhão com Deus é suficiente para que o homem seja salvo, independente do dogma ou revelação divina. Aí eu não preciso nem de muita coisa para refutar, né? Paulo vai dizer que a religião ela é incompetente para a salvação, né? Se você ler lá, se a religião fosse critério de salvação, os fariseus já estavam salvos no céu e lá reinando, quem sabe até vice-deuses, porque eles eram extremamente religiosos. Então, religião nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Né? O apóstolo Paulo também demonstrou em Atenas a insuficiência de outras manifestações religiosas. Né? Atos 17, de 23 a 31, aquele texto que fala de vários deuses lá, né? E Paulo vai lá e não bota nada e diz ao Deus desconhecido. Né? Então, aquelas manifestações ali, todas religiosas, foram condenadas pelo apóstolo Paulo, porque aquilo ali não interfere, não ajuda na salvação de ninguém. Outros textos estão aí, Atos 4:12, Lucas vai dizer, né, o apóstolo vai dizer, em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então você tem uma série, Tiago vai falar da questão disso, Paulo vai dizer, né, sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, a Bíblia tem eu não sei nem por que esse povo fala isso, né, de que só a comunhão com Deus é suficiente, porque a Bíblia é muito categórica em combater essa salvação por qualquer meio humano, né? E aí uma posição minha de Calvino, o homem não tem participação nenhuma na salvação dele, nenhuma. A salvação é estritamente vinda de Deus para o homem. A gente aceita, agradece, vive, né? Vive como se salvo fosse, porque salvos somos, como fruto do Espírito habitando em nós. O homem não tem participação nenhuma na salvação, a não ser no fato de crer, né? É isso. Jorge, quando você fala assim, eu não sei porque que essas pessoas falam isso, porque você está refutando com a Bíblia. É porque é justamente isso, Jorge. É porque eles não acreditam na Bíblia. Eles não acreditam na Bíblia. Muitas dessas pessoas, elas não têm assim a humildade e a coragem de estudar a Bíblia como ela é, dentro de uma seriedade. Mas quando o cara vai para a Bíblia, olha a Bíblia, já com o intuito de querer encontrar algo ali que lhe satisfaça, para justamente ele fazer, né, desfazer da Bíblia, fica muito fácil. Por exemplo, eu vi, se eu não me engano, acho que é Augusto Cury, né, que eu não sei se ele se denominava ateu, ou se ele não, ou só apenas ele não tinha uma fé em Cristo, nem nada assim, mas ele disse que foi procurar estudar acerca desse homem que todo mundo fala, e de repente o cara tomou uma paixão tão grande pela Bíblia, pelo Senhor, e produziu livros maravilhosos acerca de Deus. Entendeu? Então é justamente isso. Essas pessoas elas não têm interesse de querer aprender de fato. Na verdade, elas aprendem, sabe por quê, Toninho? 90% são teólogos, sabe como é? Estudam a teologia, né? Mas eles estudam justamente eles estudam para combater, eles estudam para desautorizar o cristianismo. O objetivo do estudo deles é completamente contrário a de uma pessoa que estuda teologia para entender mais acerca da fé, da vida, da Bíblia, né? Da religião em que é inserido. Mas vamos Por lá. exemplo, Jorge, rapidinho, uma das questões hoje que faz parte para mim do liberalismo é a questão da expressão amor. Né? Deus é amor. E aí você vai ver, né? Pô, mas Deus é amor, Deus amou o mundo, né? Deus expressou seu amor ali na humanidade e tudo mais. Então, essa palavra amor, né? Ela tem sido usada de uma maneira muito liberal para justificar, né, as distorções que a gente está vendo na humanidade aí,
por conta dessa palavra amor, entendeu? Uhum. O liberalismo leva com que as pessoas, que Deus ama a todos, né, indistintamente, mas ele não se fala é, pós o amor, né, ou durante essa relação de amor com Deus, essas pessoas não tocam na questão de arrependimento, né, não toca na questão de santidade, de se abster disso, daquilo e tudo mais. Não fala desse esquisito, entendeu? Entendi. O Vai lá, pode liberalismo falar. teológico, rapaz, é um câncer dentro da igreja, meu irmão. O liberalismo afirma que Jesus foi somente um homem que morreu em vão tentando implantar um reino fracassado. Também afirma que a sua ressurreição não aconteceu, senão como uma história contada pelos discípulos. Aí eu vou falar, né, da questão de Deus, da divindade de Cristo. Ele não foi somente um homem, ele é Deus em sua essência, né? Tem a deidade de Cristo, a humanidade e a divindade em um mesmo corpo. Jesus é o Cristo, ele é o Filho do homem, Messias, o Filho de Deus. Ele tem um poder para perdoar pecados, né? E todos os versículos que confirmam a divindade de Cristo, a gente já viu com o testemunho de Jeová e já viu com os adventistas do sétimo dia. A gente não precisa repetir aqui porque o estudo está lá, né? Jesus não é um simples homem, Jesus ressuscitou corporeamente e essa é, né, a razão de nossa fé, porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tudo seria em vão, a morte teria vencido, o pecado teria vencido. Então eles tentam literalmente abalar a estrutura da fé cristã, atacando, né, o principal cerne da nossa salvação, que é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nada disso estaria sendo real para a gente. Então ele tenta dizer que não, que Jesus está vivo na memória de quem serve a ele, mas corporeamente Jesus Cristo não ressuscitou, né? Quanto à ressurreição, além do testemunho dos evangelhos de que Cristo ressuscitou, o próprio testemunho apostólico em Atos corroboram com a veracidade do fato. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que ainda em sua época existiam testemunhas vivas do fato, né? Do fato. E olha que Coríntios vai ser escrito lá em 60 depois de Cristo, né? Então essa passagem seria facilmente refutada pelos próprios leitores se não fosse verdadeira. Então Jesus ressuscitou sim, a Bíblia atesta, confirma, a própria história também atesta a ressurreição de Cristo, né? E quando eles tentam combater isso, eles estão tentando combater realmente uma das razões principais de nossa fé, que é a ressurreição corpórea. Porque se Cristo não tivesse, se a ressurreição dele não tivesse sido real, o cristianismo estaria baseado numa enorme mentira, né? Nada disso seria fato se Cristo não tivesse ressuscitado, porque foi exatamente o cumprimento da lei, a morte dele e a salvação, né, foi que deu a gente a possibilidade de viver, né? Como Paulo fala, ele morreu para que nós pudéssemos viver, né? Essa é a essência da nossa fé. E por último, eu não vou tratar no assunto, eles negam a divindade de Cristo, diz que não existe uma trindade, né? E eles são, em sua maioria, modistas. Eu coloquei, isso já foi refutado no estudo das Testemunhas de Jeová e dos Adventistas do sétimo dia. Senhores, encerrei por aqui. Acho Jorge, que parou o tempo, viu? Diga aí, mano. sobre a ressurreição, os discípulos esconderam bem escondido os restos mortais do corpo de Jesus, que até hoje ninguém conseguiu encontrar nada. Foi, né, e foi uma história que os fariseus mandaram inventar, né? Tá lá em João. Jesus histórico, ninguém encontrou os restos mortais de Jesus histórico até hoje. É tanto absurdo referente à ressurreição. Tanto absurdo. Existe uma corrente aí que diz que as mulheres erraram o túmulo. E quando chegaram no túmulo errado, que estava tendo um terremoto, eles viram o corpo tremendo e as mulheres saíram gritando, ele está vivo, ele está vivo. Imagine que absurdo, velho. É cada absurdo. É muita imaginação, velho. São ideias, isso, Paulo, ideias que nascem no imaginário, não passam de especulações, sem fundamento algum.
pensamento conservador sobre o cristianismo tem mais fundamento do que o liberalismo teológico. Tem mesmo. E tem Mas mesmo. E a vamos lá. grande preocupação da questão da ressurreição de Jesus naquela época foi porque ia colocar em xeque ali o reinado ali de Pilatos. Entendeu? Quando E ele manda dizer os que soldados. Jesus foi mais um de tantos outros que antecederam dizendo que era o Messias, né? Não, mas é isso, não, mas aquela situação ali, você vê que o cara mandou soldados ficarem ali no túmulo, os caras lacraram o túmulo, né? Lacraram o túmulo ali direitinho ali, deixaram os guardas ali a noite toda ali, justamente para. E depois, ainda a princípio ele dizia que é para os discípulos não roubarem o corpo dele. E aí, depois que acontece o fenômeno sobrenatural, eles usam uma história que antes eles estavam desconfiados, né? Aí usa a história, manda dizer ao povo, Que né, que roubaram, os né? discípulos esteve lá de noite e roubou o corpo de Jesus. Pegou o Imagine, velho. soldado Mas dormindo, né? ah, O ah, soldado tava dormindo. Os soldados dormindo, soldado romano, os discípulos lá foi batendo, soldado. Ravel que estava lá dormindo. Alguém quer Valeu, comentar galera. mais alguma coisa? Eu vou parar de gravar e a gente continua conversando, viu? Pronto. Valeu, Jorge.